Então, gente, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa gônada masculina, que é o testículo, tá? Dentro do testículo, a gente vai encontrar uma série de túbulos enovelados, que são os túbulos seminíferos. Em cada testículo, a gente tem cerca de 900 túbulos seminíferos. É óbvio que eu não vou desenhar aqui para vocês 900 túbulos, mas eu coloquei alguns túbulos seminíferos para vocês darem uma olhadinha como é que eles podem aparecer numa questão, tá? Os túbulos seminíferos são as estruturas dentro do testículo responsáveis por produzir os gametas masculinos, ou seja, responsáveis pela espermatogênese, que é o processo de produção dos gametas no homem. Então, se a questão te perguntar onde são produzidos os espermatozoides, onde ocorre a espermatogênese, você pode responder até testículo, dependendo da questão. Mas a maioria das questões vai cobrar a resposta como túbulo seminífero dentro do testículo. Então, fica atento que a região dentro do testículo que produz os espermatozoides, que faz a espermatogênese, são os túbulos seminíferos. São essas regiões aqui, tá? Vamos entender agora como que ocorre essa espermatogênese, que é com certeza o ponto alto da aula de hoje. Então esse é o momento que o seu foco tem que estar 100% aqui na aula, vai fazendo as anotações, vai tirando print, para você ter certeza que você entendeu, porque essa é a parte que mais vai cair no seu vestibular, tá? Dentro dos túbulos seminíferos, a gente encontra as células germinativas masculinas, ou seja, as células que vão dar origem aos gametas masculinos, aos espermatozoides. Essas células que vão originar os espermatozoides, a gente vai chamar de espermatogônias, tá? Lembra que a mulher tinha ovogônia? O homem tem dentro do testículo as espermatogônias. As espermatogônias são células diploides. Volta na sua aula de genética, volta o que você lembra de genética. O que é uma célula diploide? Uma célula diploide é uma célula 2N. O que significa ser uma célula 2N, Camila? É ter duas cópias de cada cromossomo. Então, você vai ter, por exemplo, duas cópias do cromossomo 1 e 1 linha. Você vai ter duas cópias do cromossomo 13, o 13 e o 13 linha. Você vai ter duas cópias do cromossomo 21, o 21 e o 21 linha. Então, você tem duas cópias de cada cromossomo, tá? Todas as células do seu corpo são diploides, são 2N. Então, as espermatogônias são 2N, são diploides. Acontece que você sabe que os gametas, o espermatozoide, o ovócito, tem que ser haploides. Gameta sempre é N, sempre é haploide, sempre tem uma cópia de cada cromossomo. Por quê? O espermatozoide vai se juntar com o ovócito e vai formar um zigoto 2N. Então você vai ter que ter um gameta N com outro gameta N para formar um indivíduo 2N diploide. Então, gameta é sempre haploide. Então, durante o processo de espermatogênese, as espermatogônias 2N vão ter que reduzir a haploidia para dar origem a espermatozoides N. E é isso que a gente vai começar a acompanhar agora. Antes disso tudo acontecer, as espermatogônias, elas têm que começar a se proliferar, elas têm que aumentar em número, elas têm que se multiplicar através de mitose. Então, uma espermatogônia dá origem a duas, duas dão origem a quatro, quatro dão origem a 8, para aumentar em número. Por que elas passam por essa fase de multiplicação? Porque as espermatogônias vão ter que dar origem a todos os espermatozoides que aquele homem vai utilizar. E o homem, ele utiliza muitos espermatozoides. Vou te dar um exemplo em números aqui para você se situar. Em uma ejaculação, o homem ele libera mais ou menos 3,5 ml de sêmen. Cada ml de sêmen tem em média 120 milhões de espermatozoides.
Isso quer dizer que naqueles 3,5 ml de sêmen saem, em média, 400 milhões de espermatozoides. São 400 milhões de espermatozoides por ejaculação. E a gente sabe que o cara não precisa ejacular uma vez ao dia. Ele pode ejacular até várias vezes ao dia. Então, observa a quantidade absurda de espermatozoides que ele pode precisar em um dia da vida dele. Então, você já entendeu que essa fase de multiplicação aqui, ela é muito intensa. As espermatogônias sofrem muitas mitoses, elas se proliferam intensamente. Tá? Depois que elas se proliferaram, aumentaram muito em número, cada uma dessas espermatogônias vai começar a crescer, a acumular substâncias nutritivas. Eu coloquei aqui, ó, uma espermatogônia crescendo, mas todas as espermatogônias passam por essa fase de crescimento. Para quê, Camila? Para que o espermatozoide tenha nutrientes para que ele consiga se manter vivo até o momento que ele seja ejaculado e vá lá tentar fecundar um ovócito. Tá? Então, essas substâncias nutritivas mantêm o espermatozoide vivo até o momento da ejaculação. São importantes para a manutenção desse gameta. Então, cada espermatogônia cresce. Cresce muito? Não, porque o espermatozoide ele também precisa ser leve. Lembra que na aula de sistema reprodutor feminino eu mostrei para vocês o caminho que o espermatozoide percorria? Ele tinha que subir pela vagina, pelo útero e pela tuba uterina. Isso para uma célula é uma maratona. Então o espermatozoide ele precisa ser bem leve para conseguir percorrer esse percurso todo. Então essa fase de crescimento, ao contrário da fase de multiplicação, ela é bem curtinha. A fase de multiplicação é intensa, a fase de crescimento é curta, justamente para deixar o espermatozoide leve. Conforme a espermatogônia cresce, ela muda de nome. Ela vira uma célula chamada de espermatócito primário ou de primeira geração. Como ela só cresceu, ela continua com a mesma ploidia. O espermatócito primário também é diploide, também é 2N. Como a gente já discutiu, agora a gente vai começar a reduzir essa ploidia. O espermatócito primário, que é 2N, vai ter que dar origem a espermatozoides N. Então ele vai sofrer uma divisão chamada de meiose. Lembra da meiose? A meiose é um processo de divisão celular que divide a ploidia ao meio.